Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Saudamos a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos na Bitoria FM 98.3 para apresentarmos o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz fica na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro, Belo Jardim, Pernambuco. Na direção geral, o pastor presidente Ailton José Alves e direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje, na apresentação do programa, o presbítero Eleonai Alves, diácono Max Glendo, também o diácono Edivan Cordeiro, e na parte técnica o auxiliar Matheus Espíndola e este que vos fala, auxiliar Rodrigo Araújo. Momento de oração. Meus queridos irmãos e amigos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Queremos nesse momento convidá-los a juntos orarmos a Deus, aonde quer que você esteja, aonde quer que você se encontre. Queremos convidá-lo nesse momento a parar um pouco, aonde quer que você se encontre, e falar com Deus. Senhor Deus, nesse momento em que estamos aqui, rogamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção sobre cada um de nós. Rogamos, ó Deus, por aqueles que nos ouvem nessa tarde, que a Tua palavra encontre cada coração, ó Deus, que está aflito, inquieto, perturbado, ou ao mesmo tempo aqueles que estão sentindo, seu Deus, regozijados, alegres, felizes. O importante é que a Tua palavra alcance cada ser humano na sua particularidade, ó Deus. Ser com cada um que nos ouvem e que eles sejam consolados, transformados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós pedimos a Ti e agradecemos, Senhor. Me ajude nas minhas fraquezas. Eu te agradeço. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, na congregação do bairro Bela Vista, convida você e sua família para participar da grande cruzada evangelística neste próximo sábado, dia 5 de outubro, em alusão ao 11º aniversário da campanha evangelizadora e Mocidade Shalom. Venha e traga uma pessoa não evangélica. Ore, divulgue e participe. A experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que
12:09. Saindo de Jerusalém, descendo a Jericó, um homem caminhava, despreocupado e só. Cruéis salteadores lhe bateram sem dó, roubaram os seus bens e o deixaram jogado ao pó. Que triste situação, que condição infame, ferido, quase morto, se esvaindo em sangue. Ninguém para lhe ajudar, lhe estender a mão, a mercê do acaso, em total solidão. Na estrada da vida aqui, estamos à mercê do mal. Existem malfeitores da vida terrena e espiritual. Então devemos nos unir e o amor de Cristo cultivar. Ao irmão ferido e desfalecido precisamos ajudar. E eis que de repente um sacerdote vem, porém ao ver o homem se afasta e vai além. E logo um levita se aproxima também, mas passando de largo com paixão nenhuma tem. Homens religiosos, cumpridores da lei, trataram aquele homem como se fosse ninguém. O deixaram ali abandonado, jogado ao chão. Parecia mesmo o fim, pois quem poderia lhe dar a mão? De que vale a religião? Dizer apenas sou cristão. Se na dificuldade a religiosidade pouco pode fazer. Bem melhor que religião é ter de Cristo a salvação. Sentir sua presença, sua graça imensa envolvendo nosso ser. Naquele momento de total solidão, um homem se aproxima, cheio de compaixão. Era um samaritano e agiu sem hesitar, socorro imediato ao pobre foi prestar. O levantou do chão, cuidou de suas feridas e logo levou para uma hospedaria. Pagou todas as despesas e o deixou protegido. Que exemplo de amor, que gesto tão bonito. A ação do samaritano nos traz uma grande lição. O amor verdadeiro é sem preconceito e sem distinção. É fácil amar a quem me ama, como é tão bom amar o irmão. Faça o que mandou Cristo, ama os teus inimigos e todo
Faça o que mandou Cristo, ama os teus inimigos de todo o teu coração. Eu te agradeço. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, na congregação do bairro Bela Vista, convida você e sua família para participar da grande cruzada evangelística neste próximo sábado, dia 5 de outubro, em alusão ao 11º aniversário da campanha evangelizadora e Mocidade Shalom. Venha e traga uma pessoa não evangélica. Ore, divulgue e participe. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Salmos 84, 10. Patrocinadores do programa. Você viu facilidade e preço muito baixo. Não foi ilusão de ótica. Nas óticas Belo Jardim, o preço está baixo mesmo. Com apenas R$100, você compra sua armação e monta os seus óculos. E sai no melhor estilo. Aproveite essa promoção. Armações por apenas R$100. A ótica Belo Jardim tem. Prove a sua. Lojas em Belo Jardim, Pesqueira e São Bento do Una. Sementeira e Casa de Plantas Florencio. Tudo em plantas, gramas e adubos. Fazemos também seu jardim. Venha nos visitar, bem no centro de Belo Jardim, ao lado de João do Cuscuz. Ligue 99406-6558. Sementeira Florencio. Pipilos Baby, tudo em artigos de pelúcia. Você lojista que deseja adquirir produtos de qualidade para sua loja, ligue 99186-4464 e faça já o seu pedido. Pipilos Baby. Centro de Implante Dr. Maneco, Rua Cícero Barbosa Maciel, número 120. Fone 3726-1245. WhatsApp 98241-3886. Atendemos também na Avenida Santo Antônio, vizinho à padaria de Elias. Centro de Implante Dr. Maneco. Colchões Felicel. Ligue 0 operadora 81-98189-2729. Colchões Felicel. Seja em qualquer lugar que você possa estar, Farmácia Cavalcante está pra lhe ajudar. Se uma dorzinha pintar pra você ficar bem, é preciso de alguém que eu possa confiar, que possa aqui estar sempre com a gente. Só quem ama a família sabe expressar o quanto é importante cuidar. Farmácia Cavalcante, a farmácia da família. No primeiro dia da semana, você tem um encontro marcado com o maior seminário da Terra. Todo domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Participe com toda a sua família. WhatsApp do programa 0 operadora 8199340-8718. 99340-8718. Saudações. Queridos ouvintes, com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Eleonai Alves. E nesta tarde feliz, aqui estamos mais uma vez no seu programa Em Defesa da Fé, programa este da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, através da Rádio Bituri FM 98,3. E neste momento queremos enviar, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, uma saudação especial a todos os queridos ouvintes que estão na sintonia nesta tarde, aos irmãos da congregação no bairro do Portal Kennedy que estão participando do programa, estão participando, ouvindo
o programa Em Defesa da Fé mais uma vez nesta tarde. Que Deus abençoe a todos os irmãos da congregação do Portal Kennedy, aos jovens, aos irmãos, às irmãs, aos obreiros, a toda a igreja ali naquela congregação. Também um abraço especial aos irmãos da congregação ali em Maria Cristina, nossa irmã Finha, que está na sintonia nesta tarde, ali no seu trabalho, juntamente com os demais irmãos, irmão Dorico, aos irmãos da Esquadra e Vidros, irmão Tony. Que Deus abençoe a todos nesta tarde também, aos irmãos da congregação no bairro Santo Antônio, presbítero Paulo Leite, família, também ao nosso presbítero João Cavalcante, ali em Lagoa da Chave, nossa irmã Doda, nosso irmão Tiago, irmão José Carlos. Que Deus abençoe a todos. Também um abraço especial ao nosso presbítero Milton, aos irmãos ali em Taboquinha, irmão Sebastião, nossa irmã Sinésia, irmão Ezequiel, aos irmãos em Água Fria, presbítero Girlei Gomes, Templo Matriz, presbítero Adriano Paulino, juntamente com sua família e todos os irmãos ali, lembrando que hoje teremos o segundo dia do grande seminário para a família ali no Templo Matriz, e o nosso pastor Hélio Ribeiro convida toda a igreja, especialmente os casais, para estarem participando do segundo dia do seminário para a família, visto que hoje o assunto abordado será voltado para os casais, e o nosso pastor convida todos para estarem participando do segundo dia do grande seminário para a família ali no Templo Matriz. Um abraço especial para os irmãos em Serra do Vento, irmão Vando, irmão Romero, irmão Lucivaldo, presbítero Marcos e família, a todos os demais irmãos, a todos que estão na sintonia. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós gostaríamos também nessa tarde de mandar saudações especiais a algumas pessoas que sempre nos ouvem aqui na rádio. Em especial queremos mandar um alô ao nosso irmão que chama irmão Edivaldo, mas é conhecido por irmão Batera. Ele é um cidadão, um irmão que trabalha aqui no Calçadão. Nesse momento ele está a nos ouvir. Que Deus em Cristo, irmão Edivaldo, é irmão Batera, né? É Batera porque ele toca bateria, tá certo? Só esclarecendo. Então que Deus o abençoe, a você e sua família, a todos os demais ouvintes, a você que não é evangélico, que sempre tem prestado os seus ouvidos à emissora que transmite esse programa, especialmente nesse horário. Que Deus em Cristo possa estar abençoando. E também gostaria de enviar algumas saudações especiais, em especial a minha mãe, irmã Vânia, que está agora na escuta. Que Deus abençoe sua serva. Quero também enviar uma saudação para os nossos irmãos ali no Templo Matriz, que compõem a campanha evangelizadora, o nosso dirigente, o nosso maestro, os irmãos que ajudam no evangelismo de quinta, o irmão Adeildo. Deus abençoe os seus servos, todos que ajudam e cooperam ali naquela obra, juntamente com toda a mocidade, e a todos os que estão nos escutando nesse momento, seja em seus comércios, em suas casas. Que Deus abençoe e possa os recompensar com bênçãos do céu. Queremos mandar também um abraço especial aqui para os irmãos da congregação no bairro Tambor, irmã Cecília, as irmãs que agora estão no círculo de oração, irmã Neide, irmã Roseli, também os conjuntos da igreja, os irmãos de maneira geral, os obreiros, os irmãos ali da congregação do Tambor 2, que foi inaugurada nesse domingo que passou. Deus abençoe o irmão Alberto e os novos irmãos que estão congregando ali, né? Já houve conversões, graças a Deus, e que Deus continue a abençoar a obra do Senhor aqui na nossa cidade e em qualquer outro lugar, em nome de Jesus. Vai uma saudação especial também à minha esposa, nossa irmã Gisele, juntamente com a minha filha Elian, que estão na sintonia também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Duas e 23. Leitura Bíblica. E neste momento queremos convidar você, querido ouvinte, se assim puder, para nos acompanhar na leitura bíblica que será realizada neste momento. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada ao seu alcance, você também poderá nos acompanhar na leitura da Palavra de Deus que será feita nesta tarde. A leitura da Palavra de Deus nesta tarde encontra-se no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo de número 3, versículos de número 3 ao 5. São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 3 ao 5, que nos diz a palavra de Deus. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas,
Não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Amém. O que a Bíblia diz? Graças a Deus, nesta tarde estamos dando início a mais uma vez o quadro O que a Bíblia diz. Agradecemos, querido ouvinte, ao nosso bom Deus por esta oportunidade e também pela sua audiência. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, você que está nos ouvir no seu trabalho, na sua residência, no seu veículo, onde você estiver nesta tarde sendo alcançado através desta programação. Que Deus em Cristo continue abençoando você juntamente com toda a sua família. Hoje estaremos dando sequência à série de estudos que estamos falando neste programa, falando um pouco sobre as parábolas de Jesus. E hoje daremos continuidade a este assunto, desta feita falando sobre a parábola da ovelha perdida. Já falamos sobre a parábola do semeador. Na última oportunidade estivemos falando também sobre a parábola dos talentos e hoje, dando continuidade, falaremos sobre a parábola da ovelha perdida, esta que é uma das parábolas mais conhecidas ditas por Jesus. No capítulo de número 15 do Evangelho escrito por São Lucas, o evangelista Lucas deixa claro que Jesus falava com um grupo de pessoas conhecida como os publicanos, que segundo os judeus estavam desprovidos da graça de Deus. E justamente por isso, os fariseus e escribas começaram a murmurar. A palavra de Deus nos mostra no capítulo 15, a partir do versículo de número 1 ao 3, a seguinte expressão: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E o versículo de número 3 nos diz: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... A parábola da ovelha perdida, juntamente com mais duas parábolas contidas neste capítulo de número 15, servem de uma resposta que Jesus trouxe para a murmuração dos fariseus e escribas, porque acusavam Jesus de estarem recebendo os pecadores, conforme eles disseram, e comendo com eles. E a título de introdução nesta tarde, já que estamos falando sobre esta conhecida e importante parábola, denominada como a parábola da ovelha perdida, eu gostaria de perguntar ao nosso diácono Edivan Cordeiro, que está aqui conosco nesta tarde, o que a parábola da ovelha perdida ilustra nesta tarde, diácono Edivan? Meus queridos irmãos e amigos, presbítero Leonardo e os demais irmãos que estão aqui presentes e os que estão nos ouvindo, que Deus em Cristo vos abençoe. E apenas a título de informação, eu tenho certeza que já fora falado nesse programa, essa parábola ela está inclusa na categoria de parábolas que chamamos a dimensão do reino, uma vez que a primeira categoria é aquelas que chama-se a inauguração do reino, e começa a partir da parábola do semeador, exatamente a inauguração do reino, porque trata-se de quando o reino de Deus é implantado, e a parábola descreve isso com a semente que é plantada. A dimensão do reino que se trata dessa aqui é justamente o reino, a expansão, o que o reino admite, ou seja, como é que o reino ele faz com que essas pessoas façam parte dele. E a última categoria da parábola, que mais na frente nós vamos ver, é a consumação do reino, ou seja, uma visão escatológica, e nessas parábolas vão estar descritas, entre elas a parábola das 10 virgens. Portanto, aqui especificamente sobre a parábola, o que ela vem a ilustrar, é importante que nós tenhamos uma compreensão nítida do que é o texto e o contexto, porque toda parábola está desenvolvida a partir desse contexto e que nós encontramos no versículo 1 e 2. A partir daí, ele começa a contar essa parábola da ovelha perdida. E o que nós podemos ilustrar a partir desse contexto? Primeiro, é que na busca em ajudar aqueles que estão perdidos, você vai se expor e, portanto, ao você se expor, nunca se preocupe com a interpretação dos outros. É o que o contexto diz, exatamente isso. Jesus estava falando para um público que era rejeitado,
que eram chamados de cobradores de impostos e pecadores. Então eles estão à margem da sociedade, uma vez que para aquela sociedade esse tipo de profissional era totalmente rejeitado, uma vez que eles eram chamados, convocados pelo governo romano para que eles pudessem prestar um serviço de coletar impostos. Então eles eram vistos realmente como traidores da pátria. E estavam presentes ali também escribas e fariseus que se achavam que eram os que estavam inseridos no reino de Deus. Então, a partir daí, Jesus começa a ilustrar essa parábola. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte: olha, quem quer buscar a ovelha que está perdida, e aqui seria cobradores de impostos e pecadores, e ele iria se expor como ele se expõe, que é Jesus, aí ele tem consigo uma verdadeira realidade. Não me preocupo com a interpretação dos outros. E isso é muito importante para a gente entender isso, porque às vezes na busca daquele que está desgarrado, que está perdido, a gente fica preocupado com o que é que os outros vão interpretar a nossa atitude. Essa é a primeira lição, o que o texto ilustra primeiro. Segundo, o texto ilustra, no versículo 2, ainda falando de cobradores de impostos, de cobradores de impostos e pecadores, é que Jesus é aquele que inclui aqueles que são excluídos. Observem que é muito nítido isso. O texto deixa claro que estava uma comunidade, um grupo que era totalmente excluído pela sociedade, mas Jesus faz questão de incluí-los. A terceira verdade ilustrativa que o texto, essa perspectiva é a partir da visão do pastor. Depois eu digo a perspectiva da relação à ovelha. A terceira perspectiva que o texto nos diz é que ilustra, é que Jesus, ele é receptivo àqueles que são rejeitados. O versículo 2 diz, ele recebe pecadores. Quem recebe pecadores, ele está sendo receptivo. É literalmente a visão de um hospedeiro, alguém que está recebendo. É como se Jesus estivesse literalmente na sua casa recebendo essas pessoas. Então, aqueles que vão em busca de alguém que está desgarrado, que está perdido, ele precisa ter esse princípio nele, ser receptivo. Em quarto lugar, o que o texto ainda ilustra no versículo 3 é que quem vai em busca desse ser desgarrado, perdido, ele precisa fazer com que ele sinta-se em família. O versículo 2 diz, além de ele ser receptivo, diz que ele comia com eles. A verdade, então, se ele comia, se estava à mesa, dá uma ideia literalmente que ele estava levando essas pessoas para se sentirem-se em família. E aquelas pessoas que estão desgarradas, afastadas, elas precisam desse amparo, de sentirem-se não distanciadas, mas se sentirem-se em família, sentirem-se em casa. Em quinto lugar, ainda o que o texto nos diz ou nos ilustra, presbítero e demais ouvintes, é que o texto também nos ilustra, citando esse mesmo versículo de estar à mesa, de comer com eles, é que quem está em busca dessa ovelha desgarrada, na verdade, ele oferece o alimento necessário para o desenvolvimento dessas pessoas. Era como se Jesus estivesse dizendo isso, olha, vocês estão na mesa comigo, e eu sei que por aí por fora, onde vocês andam, vocês têm comido de todo tipo de alimento que lhe oferecem. Lhe oferecem toda coisa que você às vezes sente-se saciado, mas Jesus estava dizendo, olha, eu ofereço a vocês um alimento que vai ajudar a vocês desenvolverem a vida de vocês. E para nós concluirmos apenas mais 2 pontos sobre isso, a perspectiva do pastor é que o que Jesus nos ensina na busca por esse ser perdido, o que ele ilustra é que uma comunidade sem um dos seus membros sempre será uma comunidade incompleta. Jesus estava dizendo muito claro isso, olha, eram 100. Era uma comunidade, para a perspectiva daquele pastor, era completa. Mas uma vez que uma saiu, ele estava dizendo, olha, está incompleta, falta você. E você que está nos ouvindo essa tarde, você fez ou você faz parte da comunidade dos céus. E falta você naquele lugar. O texto diz ainda, para nós não prendermos muito ao tempo, o que ele ilustra ainda é que, na busca dessa ovelha perdida, é importante termos um princípio. O valor atribuído àquilo que é coletivo, grupo,
nunca deve anular aquilo que é o valor individual, percebe? Havia uma valorização do grupo, era 99, o 100. Mas a partir que deixou de ser 99, de ser 100, apenas foi 99, havia uma valorização grande das 99. Mas para o pastor ele dizia: olha, o mesmo valor que eu atribuo a essas 99, eu não posso anular o valor por aquela única. Então não importa quem seja você, você tem um valor essencial para o reino de Deus. Eu não sei se dá tempo, presbítero. Apenas para a gente concluir, essa foi a perspectiva do pastor. A perspectiva da ovelha, o que nós podemos ilustrar com relação a isso? Primeiro, é que tem pessoas, agora analisando a partir da ovelha, tem pessoas que têm dificuldade em viver em grupo. Essa é uma realidade. A ovelha, ela muito sai do redil, muito sai do convívio. Se tratarmos de pessoas, elas têm dificuldade em viver em grupo, e aí passam a querer viver individualmente. Segundo, tem pessoas que têm dificuldade em aceitar a supervisão de um líder. Ora, se as 100 estavam juntas, elas precisavam necessariamente estar sob a supervisão de um líder. E essas pessoas, na maioria das vezes, têm a dificuldade de aceitar a supervisão de um líder. Em terceiro lugar, tem pessoas que não se perdem sobre a influência dos outros, elas se perdem sobre a influência própria. Ou seja, tinha a influência das demais ovelhas, mas ela se perdeu na influência de si próprio. Ela sai e se perde sozinha. Quarto lugar, tem pessoas que não aceitam viver em limites, mas aceitam viver sem limites. Observe que o aprisco limitava-se. Havia um limite para aquele grupo, mas aquela ovelha queria viver sem limites, sair do aprisco e viver do seu jeito. Tem pessoas que é assim, por exemplo, quer viver uma vida sem limite. Para a gente concluir, tem pessoas que preferem a insegurança daquilo que é de dentro, interno, ou seja, o aprisco, para viver a insegurança daquilo que é externo. Essas são as principais ilustrações que a gente pode ver da perspectiva do pastor e da perspectiva da ovelha. Não necessariamente é só isso. Há inúmeras lições sobre isso, na verdade, presbítero. É verdade. Diácono Max, como o nosso irmão Diácono Edivan bem pontuou aqui, a figura do pastor, ela ilustra muito bem o nosso Senhor Jesus. E nós entendemos claramente, à luz da Bíblia, que o Novo Testamento, ele aponta Jesus realmente como um pastor. O próprio Senhor Jesus se chama de pastor, o bom pastor, conforme João capítulo 10, versículo 11. O escritor aos Hebreus, na carta aos Hebreus capítulo 13, versículo 20, ele chama Jesus também de o grande pastor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, também chama Jesus de o sumo pastor. E eu gostaria que o senhor nos falasse nesta tarde também quais os passos que o pastor, nesta parábola, precisou dar para resgatar a ovelha perdida, e quais comparações podemos fazer com Jesus, o bom pastor. É importante destacar aqui, em primeiro lugar, 3 pontos acerca da narrativa de Jesus, da parábola que Jesus contou, que são voltados para o Senhor, são sentimentos ou atitude do Senhor, do pastor. Em primeiro lugar, Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas é importante ressaltar que o reencontro exige arrependimento. Observe que quando Jesus conta a parábola, ele não se preocupa em dizer a razão da perdição da ovelha. Ele não diz por que foi que a ovelha se perdeu. Nós deduzimos algumas coisas, mas ele não fala de fato a razão, o motivo em si, porque o motivo não era tão importante. Por exemplo, os que caíram, os que se perderam de vez por causa de uma tentação direta, por causa de um laço do diabo. Mas há também aquelas aquelas ovelhas que se perderam porque esfriaram aos poucos até perderem todo o primeiro amor. Independente da razão, o fato é que são ovelhas perdidas, e Jesus está preocupado com a ovelha perdida. Então, o primeiro ponto que vale ressaltar aqui é que que o pastor sai à procura da ovelha perdida. Ele sai em busca da ovelha perdida, independentemente do motivo
que tenha levado ela à perdição, mas ele vai em busca dela, ele vai à procura dela. Em segundo lugar, é interessante pontuar também que Deus sempre estará disposto a perdoar. Não existe pecado, amigo ouvinte, que Deus não possa perdoar se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão ao Senhor. Observe, como eu já falei aqui, que o perdão de pecados exige de nós arrependimento. Exige de nós arrependimento, mas Deus sempre está disposto a perdoar o coração arrependido, independentemente do pecado que essa pessoa tenha cometido. Deus perdoa aquele coração que se arrepende e que se converte do seu mau caminho. Então, é importante ressaltar, em segundo lugar, o segundo passo, que Jesus, ou o pastor naquela parábola, que é aquele pastor da parábola que Jesus conta, é uma figura de linguagem onde Jesus está se referindo a si próprio, ele se compromete em resgatar a ovelha, e resgatar a ovelha é muito mais trabalhoso do que converter. A ovelha se perde, então parte do pressuposto de que ela já tinha se convertido, ela estava no rebanho, ela conhecia o pastor, e por alguma razão ela se afasta, e aí o pastor vai em busca da ovelha que se afastou, e ele se compromete com essa responsabilidade que ele assume em ir em busca da ovelha e em trazer a ovelha de volta. Em terceiro lugar, aqui vale destacar também a alegria da salvação. A gente observa que, por um lado, o pecador encontra paz na salvação, a ovelha perdida encontra paz quando é encontrada, e essa paz é outorgada pelo Senhor. E também é um fato de que ela se alegra, ela fica feliz. O pecador encontrado, o pecador arrependido, o pecador perdoado é alguém que é feliz, que é livre dos fardos da culpa. Mas, por outro lado, vale destacar que Deus também se alegra, que o pastor também se alegra, que não era só a ovelha que estava triste quando estava longe do aprisco, quando estava longe do rebanho, quando estava perdida, mas o pastor também estava triste com a ausência da ovelha. É por isso que ele vai em busca da ovelha, é por isso que ele está disposto a perdoar a ovelha. E para a gente concluir, a parábola que Jesus contou, o maior propósito era destacar a sua atitude frente ao acontecimento da perdição da ovelha, que sempre está disposto a perdoar, sempre está disposto a procurar, que está comprometido em resgatá-la, em ajudá-la, em apoiá-la, em nutri-la com uma boa palavra. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos retornando, trazendo a continuidade e a conclusão deste importante assunto, a parábola da ovelha perdida. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa. Você viu facilidade e preço muito baixo. Não foi ilusão de ótica. Nas óticas Belo Jardim, o preço está baixo mesmo. Com apenas R$100, você compra sua armação e monta os seus óculos. E sai no melhor estilo. Aproveite essa promoção. Armações por apenas R$100. A ótica Belo Jardim tem. Prove a sua. Lojas em Belo Jardim, Pesqueira e São Bento do Una. Sementeira e Casa de Plantas Florencio. Tudo em plantas, gramas e adubos. Fazemos também seu jardim. Venha nos visitar, bem no centro de Belo Jardim, ao lado de João do Cuscuz. Ligue 99406-6558. Sementeira Florencio. Pipilos Baby, tudo em artigos de pelúcia. Você lojista que deseja adquirir produtos de qualidade para sua loja, ligue 99186-4464 e faça já o seu pedido. Pipilos Baby.
Centro de Implante Dr. Maneco, Rua Cícero Barbosa Maciel, número 120, fone 3726-1245, WhatsApp 98241-3886. Atendemos também na Avenida Santo Antônio, vizinho à padaria de Elias. Centro de Implante Dr. Maneco. Colchões Felicel. Ligue 0 operadora 81-98189-2729. Colchões Felicel. Seja em qualquer lugar que você possa estar, Farmácia Cavalcante está pra lhe ajudar. Se uma dorzinha pintar pra você ficar bem, é preciso de alguém que eu possa confiar, que possa aqui estar, sempre com a gente. Só quem ama a família sabe expressar o quanto é importante cuidar. Farmácia Cavalcante, a farmácia da família. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, na congregação do bairro Bela Vista, convida você e sua família para participar da grande cruzada evangelística neste próximo sábado, dia 5 de outubro, em alusão ao 11º aniversário da campanha evangelizadora e Mocidade Shalom. Venha e traga uma pessoa não evangélica. Ore, divulgue e participe. Duas e 45. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Voltando com o quadro que a Bíblia diz nesta tarde, queremos dar continuidade a este assunto tão importante que estamos falando sobre a parábola da ovelha perdida. E enquanto estávamos aqui no intervalo, vínhamos comentando sobre como a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Estamos falando sobre uma das parábolas mais conhecidas, ditas por Jesus, que é a parábola da ovelha perdida, e mesmo assim conseguimos ver lições novas, extrair grandes ensinamentos através desta parábola. Isto porque a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Eu creio que nesta tarde o Senhor, o nosso Deus, está falando também aos corações. Você que está a nos ouvir nesta tarde e que se sente comparado com esta ovelha perdida, ainda há tempo de você retornar para o redil do Senhor Jesus. Diácono Edivan, o nosso irmão Diácono Max, no primeiro bloco, pontuou a respeito da tristeza sentida pelo pastor quando perde a sua ovelha. Mas a palavra de Deus nos mostra, Jesus narrando nesta parábola, ele cita que após a tristeza pela perca da ovelha perdida, o pastor, ele sente uma grande alegria ao reencontrar a sua ovelha que havia se perdido. Os versículos de números 5 e 6 nos diz a seguinte expressão: e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O que esta alegria gerada pelo pastor ao reencontrar a ovelha perdida, Diácono Edivan, pode ilustrar nesta parábola? Mas, meus queridos irmãos e amigos, nós podemos tirar algumas lições sobre isso, a alegria do pastor, até porque ele se alegra-se, como o senhor bem disse, presbítero Leonais, em dois momentos, não é? No primeiro momento no versículo 5 e um segundo momento no versículo 6, e são momentos diferentes. No primeiro momento ele se alegra em uma forma particular, porque é apenas ele e a ovelha. Isso dá literalmente a ideia de que Deus é um Deus muito pessoal e trata de uma forma muito pessoal com cada ovelha perdida. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus que trata dessa alegria de uma forma particular, quando ele diz acheia, e ele se alegra, ao mesmo tempo ele tem a sua alegria coletiva, quando ele parte com o retorno para casa com aquela ovelha. Então aí ele diz: agora alegremos todos juntos. Ele é uma convocação. Então no primeiro momento é uma alegria particular, no segundo momento é uma alegria coletiva. O texto ainda depreende sobre essa alegria. Por que ele se alegra? Porque há pelo menos 4 coisas nisso: a questão do prejuízo, o trabalho, o direito e a preocupação. Por que a questão do prejuízo? Primeiro, quando ele encontra, ele percebe que não há prejuízo.
Então não houve um prejuízo com relação àquela ovelha. Nós podemos imaginar numa linguagem até de um comerciante. Se ele, claro, eu estou dizendo isso não que Deus está tratando pessoas como um produto. Deixar bem claro, é apenas ilustrativo para você ter uma compreensão melhor. Se aquele homem fosse um comerciante, ele tem aquelas 99 ovelhas, é natural que se perdesse uma estaria um prejuízo, certo? Todavia ele não tem prejuízo, não por ser uma questão comerciável, mas ele percebe que não tem um prejuízo porque não foi causado danos maiores àquela ovelha. Ela é encontrada com vida, ele poderia ter encontrado ela com óbito. Então, a primeira questão de alegria é que não há um prejuízo com relação necessariamente à ovelha. Segundo, é que ele tem resultado no seu trabalho. A Bíblia diz que quando ele procura, ele acha. Então há um resultado no seu trabalho. Em quarto lugar, o motivo da alegria é que ele dá o direito, a questão do direito. Ele, quando pega a ovelha, ele vai o direito. Ao que direito seria esse? A sua intimidade. E é interessante a gente perceber isso, porque ele faz uma alusão novamente ao que inicia o versículo. Ele diz que ele trata pecadores como um hospedeiro que recebe alguém na sua casa, e aqui ele está levando novamente para sua casa aquela ovelha perdida. Então ele está dizendo: olha, eu quero que você participe da minha intimidade. Eu quero que você, onde você estava lá fora, você agora vai vir para aqui e vai participar. Você tem direito totalmente. Você tem direito à intimidade com Deus. Em quarto lugar, ele deixa muito claro que essa alegria, quando ele volta, ele diz que a alegria mostra que a preocupação de um é e deve ser a preocupação de todos. O texto diz muito claramente que ele se alegra, mas conjuntamente com eles, aquela comunidade se alegra, porque o pastor retorna bem e porque a ovelha está bem também. Então a preocupação, a alegria é porque mostra que é a preocupação de um, que era o pastor, é a preocupação de todos, que é as ovelhas. Então, e último lugar, ele disse que aquela alegria não pode ser contida, ela tem que ser compartilhada. Por isso que a alegria de Deus por um pecador que se arrepende é maior do que pela maioria dos justos. Que Deus em Cristo possa aplicar essas lições na sua vida. Amém. Enquanto o senhor falava sobre esse ponto importante, Diácono Edivan, me veio à mente, no versículo de número 5, como o senhor falou, nos fala sobre a alegria individual, que foi a alegria do pastor. O versículo de número 6, a alegria coletiva, o pastor juntamente com seus amigos e vizinhos. A alegria individual pode representar a alegria de Deus em resgatar a ovelha perdida. A coletiva, a alegria da igreja em ver o retorno da ovelha perdida. Diácono Max, a fim de concluirmos este assunto, qual grande mensagem a parábola da ovelha perdida pode nos deixar? Buscar quem se perdeu e a espera de Deus em receber o pecador de volta. C.S. Lewis, grande defensor da fé, apologista cristão, disse certa vez: pelo que sabemos, a criação de coisas boas não custa nada a Deus, mas a conversão de vontades rebeldes custou-lhe a crucificação. Portanto, querido ouvinte, Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará os seus pecados, não os lançará em seu rosto. Aceite Jesus e terá um lugar à mesa do banquete com ele no céu. Grande será a alegria ali com a sua volta. Venha sem demora. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. 2h53. Avisos da semana. Bem, vamos estar agora transmitindo a nossa agenda semanal. Lembrando que hoje, às 7 horas, temos o segundo dia do seminário para a família. Lembrando que o estudo de hoje é específico para os casais. Portanto, os irmãos que nos ouvem
Os que estão na escuta, que são casados, fiquem à vontade, estejam lá hoje. Tenho certeza que há um grande ensinamento da parte de Deus para as vossas vidas. Amanhã às 7 horas temos o encerramento do seminário para a família lá no Templo Matriz. No sábado temos a nossa cruzada evangelística às 7 horas, realizada pela congregação Bela Vista, lá no bairro Frei Damião. Domingo às 9 horas pela manhã temos a escola bíblica animada lá em Lagoa da Chave. No domingo à tarde e à noite também temos o aniversário do Conjunto Infantil Perfeito Louvor aqui no Templo Matriz, e à noite o aniversário da campanha evangelizadora da congregação Bela Vista. E também à noite, no domingo, bairro Santo Antônio, temos o aniversário da União de Adolescentes. Patrocinadores do programa. Você viu facilidade e preço muito baixo. Não foi ilusão de ótica. Nas óticas Belo Jardim, o preço está baixo mesmo. Com apenas R$100, você compra sua armação e monta os seus óculos. E sai no melhor estilo. Aproveite essa promoção. Armações por apenas R$100. A ótica Belo Jardim tem. Prove a sua. Lojas em Belo Jardim, Pesqueira e São Bento do Una. Sementeira e Casa de Plantas Florencio. Tudo em plantas, gramas e adubos. Fazemos também seu jardim. Venha nos visitar, bem no centro de Belo Jardim, ao lado de João do Cuscuz. Ligue 99406-6558. Sementeira Florencio. Pipilos Baby, tudo em artigos de pelúcia. Você lojista que deseja adquirir produtos de qualidade para sua loja, ligue 99186-4464 e faça já o seu pedido. Pipilos Baby. Centro de Implante Dr. Maneco, Rua Cícero Barbosa Maciel, número 120. Fone 3726-1245. WhatsApp 98241-3886. Atendemos também na Avenida Santo Antônio, vizinho à padaria de Elias. Centro de Implante Dr. Maneco. Colchões Felicel. Ligue 0 operadora 81-98189-2729. Colchões Felicel. Seja em qualquer lugar que você possa estar, Farmácia Cavalcante está pra lhe ajudar. Se uma dorzinha pintar pra você ficar bem, é preciso de alguém que eu possa confiar, que possa aqui estar sempre com a gente. Só quem ama a família sabe expressar o quanto é importante cuidar. Farmácia Cavalcante, a farmácia da família. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. E neste momento queremos agradecer ao nosso bom Deus por mais um programa Em Defesa da Fé que veio ao ar. Que ao nosso Deus seja toda honra, glória e louvor. Também somos gratos ao nosso querido pastor Hélio Ribeiro pela confiança e também pela sua honrosa audiência, querido ouvinte. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Lembrando a todos que amanhã, a partir das 14 horas da tarde, teremos mais uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com o programa Escola Bíblica no Ar. Não perca e continue sendo abençoado pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um programa realizado nesta tarde de hoje. Te louvamos pela tua bondade, Senhor. Ficamos gratos a ti por tudo que tens feito. Que através da palavra que foi trazida nesta tarde de hoje, o Senhor venha trazer almas para o teu reino e conscientizar pessoas que devem voltar para o aprisco, Senhor, voltar para ti, Jesus. Continua nos ajudando, ajuda-nos em tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.